como é que um pequeno movimento, nascido num canto remoto do Império Romano, se transforma numa das maiores religiões do mundo? É uma pergunta incrível, não é? Esta é a história de como isso aconteceu. Uma história sobre o momento certo, a mensagem certa e uma resiliência francamente inacreditável. Pois é, a questão é mesmo essa, e é impressionante quando paramos para pensar. Um pequeno grupo, visto inicialmente como mais uma seita judaica, de alguma forma, explode e torna-se uma força global. Então vamos mergulhar nos fatores que tornaram possível essa ascensão, que foi bem teórica. Ok, para começar é crucial perceber uma coisa. O cristianismo não apareceu do nada, num vácuo. Pelo contrário, o mundo daquela época estava, de certa forma, perfeitamente preparado. Era o palco ideal para a chegada de uma nova e poderosa ideia. Pensem nisto como uma tempestade perfeita. Primeiro, tínhamos uma língua comum. Graças a Alexandre o Grande, o grego era falado em todo o lado. Era a internet da altura, permitindo que uma ideia se espalhasse sem barreiras linguísticas. Depois, a infraestrutura. O Império Romano criou uma rede de estradas e rotas marítimas seguras que era inacreditável. Pessoas, bens e, mais importante, ideias podiam viajar como nunca antes. E, por último, havia uma espécie de fome espiritual. O próprio judaísmo estava fragmentado, o que deixou muita gente a sentir um vazio, à procura de uma nova esperança. Foi essa combinação que preparou o terreno. Então, o palco estava montado. Mas de que adianta ter um palco sem a peça certa? O ambiente favorável não chegava. A própria mensagem tinha de evoluir, e foi uma evolução radical. Para explodir de verdade, não podia ser uma mensagem só para um povo. Tinha de ser para toda a gente. No início, a coisa era bem diferente. Os primeiros seguidores viam isto como uma história puramente judaica para o seu povo. Mas depois aconteceram duas coisas que mudaram completamente o jogo. Primeiro, o apóstolo Pedro teve uma visão que basicamente lhe disse: esta mensagem é para toda a gente. E depois entra em cena Paulo. Este homem, um antigo perseguidor, converte-se e torna-se o maior campeão da ideia de levar a fé aos não-judeus. Foi essa mudança de chip que abriu as portas do cristianismo ao mundo inteiro. Claro, figuras como Paulo foram absolutamente cruciais. Mas o verdadeiro motor, a verdadeira viralidade do movimento, vinha das pessoas comuns. Pensem nisso. Comerciantes, soldados, artesãos, gente normal. Eles viajavam por aquelas fantásticas estradas romanas e, no caminho, falavam sobre a sua nova fé. Era uma partilha de pessoa para pessoa. E a mensagem pegava porque oferecia algo revolucionário: esperança e dignidade para todos, fossem ricos, pobres, escravos ou livres. Foram eles os verdadeiros missionários. Ora, um crescimento tão explosivo não passa despercebido, pois não? E nem toda a atenção que receberam foi amigável. A primeira grande prova de fogo para esta jovem fé veio de fora. Veio do poder mais temível daquela época, o Império Romano. É importante perceber que a perseguição não foi contínua. Foram mais como ondas, mas ondas terríveis. A primeira grande onda veio com o infame Nero, que culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. Depois, imperadores, como Domiciano, exigiam ser adorados como deuses. Para os cristãos isso era impensável e por isso eram vistos como desleais. E a coisa foi escalando, até chegar ao clímax com o imperador Diocleciano. Esta foi a grande perseguição, um esforço sistemático e brutal para erradicar a fé, de uma vez por todas. E mesmo perante mortes horríveis, a convicção destes primeiros cristãos era algo de outro mundo. Vejam esta citação de Inácio de Antioquia. Ele está a caminho do seu próprio martírio e não vê isso como uma derrota, mas como o culminar da sua fé. É uma mentalidade poderosa que nos dá uma janela para a convicção daquela gente. Ou este outro exemplo tão ou mais poderoso é de Policarpo, um bispo já idoso. Deram-lhe uma saída, renegue a sua fé e salva a vida. Simples. E a resposta dele foi esta declaração de lealdade total. Estas palavras mostram o lado humano da perseguição e a força inacreditável que a fé lhes dava. Ok, a Igreja estava a lutar contra um inimigo externo, o Império Romano. Mas, como em muitas histórias, por vezes o maior perigo vem de dentro. Com este crescimento tão rápido e descontrolado, começaram a surgir perguntas fundamentais. No que é que, afinal, os cristãos acreditavam? Pensem nisto por um segundo. Estão a surgir pequenas comunidades de cristãos por todo o Império. Em Roma, em Alexandria, na Gália. Mas não há um quartel-general, não há um manual de instruções oficial. O resultado? Uma explosão de ideias e interpretações diferentes.
O grande desafio passou a ser definir o que era o cristianismo oficial. E a maior batalha de ideias foi contra algo chamado gnosticismo. Era quase como uma versão alternativa do cristianismo. Para simplificar, os gnósticos acreditavam que o mundo físico era mau e que Jesus não era realmente humano, só parecia. Isto chocava de frente com a crença ortodoxa de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Isto não era um debatezinho académico, era uma verdadeira luta pela alma do cristianismo. Então, para combater esta confusão, a Igreja primitiva desenvolveu uma estratégia de 3 pilares. Primeiro, o cânon. Decidiram, vamos definir quais são os nossos textos sagrados. E assim nasceu a ideia do Novo Testamento. Segundo, o credo. Criaram declarações de fé curtas e diretas, como o Credo dos Apóstolos, para garantir que todos estavam na mesma página. E terceiro, a apostolicidade, a ideia de que a verdadeira doutrina era aquela passada de mão em mão desde os apóstolos originais. E tudo isto nos traz ao capítulo final desta história, e honestamente à reviravolta mais inacreditável de todas. Depois de quase 300 anos a lutar pela sobrevivência contra um império por fora e a divisão por dentro, a sorte da Igreja estava prestes a virar, e de uma forma que ninguém mesmo podia imaginar. Mas como se costuma dizer, a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. E a noite mais escura para a Igreja foi, sem dúvida, a grande perseguição de Diocleciano. Esta não era uma perseguição aleatória. Foi um esforço imperial, sistemático, para simplesmente apagar o cristianismo de um mapa. Parecia o fim. E quando tudo parecia perdido, acontece o impensável. A história vira numa moeda. Um general chamado Constantino está prestes a travar a batalha da sua vida pelo controle de Roma. E na véspera, ele tem uma visão. Vê um símbolo cristão no céu, com uma mensagem: com este sinal, vencerás. Ele manda os seus soldados pintarem aquele símbolo nos seus escudos. E ele vence. E isto leva-nos a uma data que muda tudo. 313 depois de Cristo. Se há um ano que marca o fim de uma era e o início de outra para o cristianismo, é este. Depois de quase 3 séculos de perseguição, de viver na sombra, este é o ano em que tudo, mas mesmo tudo, mudou. Nesse ano, Constantino, agora imperador, emite o chamado Edito de Milão. É importante frisar, isto não tornou o cristianismo a religião oficial do império. Ainda não. Mas fez algo talvez ainda mais revolucionário. Tornou o cristianismo legal. Acabou com as perseguições. De um dia para o outro, uma fé perseguida tornou-se uma fé legalmente protegida pelo mesmo império que a tentou destruir. E assim, a Igreja sobreviveu. Passou pelos seus primeiros 300 anos de provas de fogo, estava finalmente livre, finalmente segura. Mas essa liberdade e essa proximidade ao poder trouxeram um conjunto completamente novo de desafios e deixaram-nos com uma pergunta complexa que ecoa até hoje. O que acontece quando um movimento que nasceu na perseguição ganha o poder imperial? O que se perde e o que se ganha?